Seja bem-vindo ao canal, se inscrevam, deixa o like, um comentário. Falar aqui do Dorival Júnior. Dorival Júnior chega ao São Paulo contrata o Dorival Júnior, o atual campeão da Copa do Brasil, o atual campeão da Libertadores, pela equipe do Flamengo. Aqui está a imagem na tela para que vocês olhem os números. Pela equipe do Flamengo, ele foi campeão ano passado agora. Pegou o Flamengo numa situação bem difícil e levou o Flamengo a um patamar de títulos, em títulos importantes, de relevância na equipe do Flamengo. É um treinador que joga no 4-3-3, 4-4-2. O Dorival Júnior ele tem uma questão de mudar bastante, tá? A questão do seu sistema. O Dorival Júnior não fica preso apenas a um sistema. Ele pode usar o seu sistema, mesmo dentro desse sistema, ele mudar a característica desse sistema na questão de construção. Você pode ver um Dorival Júnior que constrói por dentro, tanto constrói por fora. Aqui eu quero citar mais o Flamengo, focar mais no Flamengo, porque eu acho que chega mais próximo daquilo que o São Paulo tem de peças. Peças que eu falo são características. Estou falando de qualidade técnica, comparando jogador a jogador. Não é isso. Eu não posso colocar o Ceará aqui, porque eu acho que o São Paulo não tem elementos que tinha o Ceará. O Ceará tinha um Mendonça. O São Paulo não tem um Mendonça de velocidade. A construção do Ceará era pelo lado de campo. A construção do Flamengo era por dentro do campo. Era construção por dentro, pelo meio. Eu acho que no São Paulo a construção por dentro ela é melhor, pelo que o São Paulo tem em mãos nesse momento, do que você tentar construir pelos corredores. Né? O Rogério Ceni tentava bastante construir pelos corredores. Eu acho que isso dificultava um pouco o Ceni, porque alguns momentos jogadores no qual ele trouxe para trabalhar no corredor acaba se lesionando, sai do time, o time fica sem proteção no meio campo e isso acaba atrapalhando um pouquinho o equilíbrio. Falar um pouco do Dorival Júnior taticamente aqui, tá bom? Vamos lá, mostrar um pouquinho aqui o campinho tático, depois a gente entra em algumas imagens do jogo do Flamengo, que é bem interessante também pra gente dar uma olhadinha como que era o Dorival Júnior no Flamengo, tá bom? O Dorival Júnior no Flamengo, o time do Flamengo jogava no 4-3-3, o 4-4-2, seja como você quiser. E o time do Flamengo era o Léo Pereira, o Davi Luiz, Felipe Luiz, Rodinei, Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabriel. Alguns momentos você poderia variar os zagueiros ali, de Pablo, Fabrício, podia variar um pouco, tá? Goleiro do Santos. Como que era a construção da equipe do Dorival Júnior? Qual que era a sua maior estrutura? Dorival Júnior trabalhava com a questão, vou diminuir aqui a velocidade, a questão do losango. O losango foi muito bem conhecido, né? Esse losango aqui da equipe do Flamengo era muito falado, né? O losango do Flamengo era muito falado. Então esse losango aqui, ele era muito construído para o Flamengo poder ter uma questão de construção por dentro. Quando o Dorival pega o Flamengo trabalhava muito por fora, trabalhava com amplitude bastante, que era o time do Paulo Souza. Abria bastante o campo, no 4-3-3, mas muito aberto. O Dorival Júnior, ele chega e compacta o time. Ele coloca esse losango central, jogadores de mais criação, posse de bola e técnica no centro de campo, e tenta trazer um equilíbrio a esse time do Flamengo, chegando próximo àquilo que mais ou menos os jogadores do Flamengo gostavam de fazer. Esse time do Flamengo sempre trabalhou em construção por dentro. Não é um time que é acostumado a trabalhar em construção por fora. Isso, com o tempo, você sendo treinador, você consegue implantar isso no time. Mas o Paulo Souza chega jogando com 3 zagueiros, com alas, e tenta implantar isso no Flamengo, não dá certo. O Dorival chega, cria o losango muito falado aí no cenário, aí na imprensa, pelas torcidas, que era um losango muito qualificado, realmente, que você tinha um equilíbrio de técnica, qualidade na execução do passe, você tinha equilíbrio defensivo com o João Gomes, então era um losango muito bem qualificado. O que acontecia? Qual era a estrutura? Aqui você tinha o time do Flamengo avançando. O que acontecia? O Rodinei era o jogador que fazia o corredor. O cachorro tá latindo aqui, mas não liga não, gente. Faz parte do ambiente. O Rodinei era esse jogador que fazia esse corredor. O Rodinei ele fazia amplitude, ele era o jogador que fazia o corredor na zona de força. Enquanto o Felipe Luiz era o jogador que ficava para dar a questão de sustentação para a defesa. O Felipe Luiz ele não fazia o corredor para a equipe do Dorival Júnior. Em alguns momentos sim, em alguns momentos não. Mas os momentos que ele fazia esse corredor era o momento quando tinha uma necessidade ali, havia um espaço para ele fazer esse corredor. A maioria das vezes era assim. Você tinha o Felipe Luiz aberto ali em cima como o terceiro elemento, você tinha o Rodinei fazendo esse corredor para a equipe do Dorival Júnior. O que acontecia? A bola chega aqui no Felipe Luiz. Quem ocupava esse espaço do Felipe Luiz era o Gabriel Barbosa. Você tinha o Gabriel Barbosa ocupando esse espaço. O Felipe Luiz ficava para fazer a sustentação defensiva, o Gabriel Barbosa ocupava aquele espaço. O Gabigol. O Gabigol era um jogador que se movimentava bastante.
tanto na movimentação em arco, tanto na movimentação horizontal, né? Ele se movimentava muito. Então, ele ocupava esse espaço em alguns momentos, quando tinha necessidade para isso. Ele ocupava esse espaço. Outro jogador que se movimentava bastante era o Arrascaeta. Você tinha o Arrascaeta se movimentando, fazendo esse balanço. O Arrascaeta fazia bastante esse balanço. Você tinha o Arrascaeta tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito, fazendo um apoio de balanço aos laterais, aos meias, seja o Everton Ribeiro, seja o João Gomes. E nesse balanço ali também era criado também losangos na ponta também, do lado esquerdo e do lado direito. Então você tinha aqui o time do Flamengo muito equilibrado. O Dorival Júnior equilibrou esse time. Felipe Luiz não dava profundidade, o Gabriel ocupava aquele espaço, para que não fique um time sem equilíbrio. O Rodinei era esse jogador de profundidade. Quem no São Paulo pode fazer essa profundidade? São Paulo tem um lateral que faz isso, mas já está lesionado, né? Então não consegue ter um lateral que faça essa profundidade. Não vejo o Rafinha fazendo essa profundidade fisicamente nesse momento. Então o São Paulo tem um lateral que possa fazer isso. Será esse lateral que vai fazer essa profundidade. Do outro lado você vai ter um lateral mais construtor. Se tiver o lateral de profundidade também, ok, maravilha. Ele vai fazer essa profundidade também. Mas se não tiver, vai ser um lateral mais construtor. Vai ficar mais um pouco ali para trazer esse equilíbrio, essa sustentação. Não creio que o Dorival vai manter a linha de 3 que o Rogério Ceni estava mantendo, tá? Acho que o Dorival vai mudar isso. Ele vai chegar e vai mudar esse cenário, essa forma de jogar do São Paulo. Porque para mim, também na minha visão, o São Paulo precisa de mais aproximação. O Paulo não tem jogadores de explosão em velocidade, então o São Paulo precisa de mais aproximação. O São Paulo tem jogadores de força. E se você fazer uma compactação, esses jogadores de força vão te trazer muito mais resultado do que eles mais afastados entre eles. Sabe? Você afastar bastante esses jogadores, eles não vão te dar tanto resultado assim. Mas se você aproximar esses jogadores, você vai aumentar a qualidade técnica e por ser jogadores de forças, você vai ter muito mais resultado deles próximos uns dos outros, tá bom? Então, esse era o cenário mais ou menos que fazia o Dorival Júnior, tá? Na equipe do Flamengo. Muita aproximação, muita compactação e muita pressão na saída de bola do adversário também. O pé de pressão ele era efetivo ou pressiona apenas quando o adversário estava saindo com a bola. O único problema que eu chamava bastante atenção era que o time do Dorival Júnior marcava no 4-3-3. Fase defensiva era 4-3-3. Então as aberturas na amplitude do lado de campo era muito vulnerável para o adversário utilizar aquela abertura e atacar a equipe do Flamengo. Mas a maioria dos adversários que tentou fazer isso não teve muita qualidade em fazer isso, por não ter jogadores com característica, talvez, então não foi tão eficaz assim. E quando fazia, o time do Dorival Júnior tinha uma marcação muito bem feita, que era uma marcação de encaixe no último texto, mas era uma marcação de encaixe não de perseguição, mas uma marcação de encaixe de setores, setorial. Então, complicava um pouco a equipe adversária achar esses espaços. Então, aqui vocês estão vendo na imagem do campinho mais ou menos o que vai fazer o Dorival Júnior no São Paulo. Vou mostrar também imagens do time do Flamengo, para que vocês tenham uma ideia mais ou menos no campo como que era, tá? Aqui estou mostrando mais ou menos o que eu acho que vai acontecer, como acontecia no Flamengo. Ah, mas são jogadores diferentes, mas em questão de velocidade, esse Flamengo também não tinha velocidade. E o Dorival usava esse time principal assim, e o time B do Flamengo sim, ele abria amplitude. Que era Marinho do lado, você tinha o Lázaro do outro lado, você tinha muitas vezes o Igor, o centroavante ali no meio, seja o Pedro, ou seja o Vitor Hugo. Então ele mexia bastante. O time B do Dorival sim tinha mais amplitude, jogava no 4-3-3 com largamento de campo. O time principal era mais unificação, mais aproximação, mais associativo, pela qualidade técnica desses jogadores. Vamos lá para as imagens também, para que a gente possa ter uma ideia. Aqui nessa imagem você pode ver aquilo que eu falei agora há pouco, a aproximação. Aproximação, você tem Rodinei, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Você tem um lateral que trabalha por dentro também. O Rodinei te dava muito essa qualidade de trabalhar por dentro. O Gabigol se movimentando bastante, o Arrascaeta fazendo esse balanço, seja na esquerda ou na direita, apoiando ali o Everton Ribeiro. Então, onde tivesse a bola, ali você tinha uma aglomeração. Ali você tinha jogadores se associando no setor da bola, seja para roubar a bola, para retomar a bola, ou seja para trabalhar com a bola. Você tem o João Gomes passando por trás como volante, ocupando aquele espaço que o Arrascaeta deixou, e o Pedro como elemento referência. Desse lado aqui, o Gabigol está aberto na amplitude, que vocês podem ver o Rodinei centralizado, sentando no meio ali como atacante surpresa,
nessa movimentação aqui, mostra que os laterais de São Paulo do Dorival Júnior se movimenta bastante. Então o Igor Vinícius, que eu queria lembrar o nome, né, de São Paulo, que não tá jogando, tá machucado, tá voltando. O Igor Vinícius pode ser esse lateral que faça essa profundidade e seja esse elemento de surpresa, que ele fez isso com o Ceni também, né? Jogou bastante, entrando por dentro em alguns momentos. Aqui você tem novamente a Arrascaeta abrindo na amplitude agora nesse momento. Como eu falei, o Arrascaeta faz um balanço, fazia esse balanço para a equipe do Dorival Júnior. Para o São Paulo pode ter esse jogador? Sim, pode ter esse jogador. Eu vejo que o São Paulo pode jogar com Pedro, ou com Luciano, com o Caleri, que pode ser esse jogador pivô, que o Pedro era para o Dorival. E você tem um meia ali que possa fazer essa movimentação por dentro. O Rato pode fazer isso, não sei. Pode ser o Rato que ele vai ter essa qualidade para fazer esse trabalho para o Dorival Júnior, ou ele pode buscar outro jogador que faça esse trabalho. Que pena que o Galopo está machucado, uma pena. Poderia ser esse jogador do entre linhas que poderia fazer esse balanço, né? Então acho que vamos ver como o Dorival vai mexer nessa equipe. Eu vou fazer um vídeo aqui para a gente ter uma ideia mais ou menos como o Dorival pode montar essa equipe do São Paulo. Seria legal a gente ter uma ideia mais ou menos como que o Dorival Júnior vai colocar essa equipe do São Paulo em campo. A gente pensar aqui como que vai ser esse time do São Paulo com o Dorival Júnior, né? As peças que ele tem no momento, tá? Vamos esquecer os lesionados, vamos trabalhar com o que a gente tem no momento. O que a gente tem no momento? Alisson, o Rato, você tem o Marco, o Araújo, que é um meia que hoje a gente está usando como ala. Você tem jogadores aí que você pode tentar fazer um trabalho com esse jogador. O Paulista, eu acho que não, né? O Daniel Paulista, eu acho que não. É um atacante sendo improvisado como lateral, o Rogério sendo improvisou por falta de lateral esquerdo. Mas pode sim ser utilizado como cara mais aberto pelo Dorival Júnior. Vamos ver como que vai ser. Aqui você pode ver o que eu falei agora há pouco, no losango, né? O losango ali com Rascaeta, Maia, João Gomes e Everton Ribeiro. Rodinei fazendo a abertura, a amplitude aqui desse lado. Do outro lado eu marquei ali o Felipe Luiz, que era o jogador que dava sustentação defensiva. E embaixo ali você vê o Gabigol nesse lado vazio aqui, nessa marcação em azul, é onde poderia estar o Felipe Luiz. Como ele não está, o Gabigol ocupava esse espaço vazio. Então você vê aí um equilíbrio na equipe do Dorival Júnior, né? Muita compactação e muito equilíbrio. Muito equilíbrio mesmo, uma equipe que equilibrava bastante a questão do jogo com a bola, do associativo. Aqui você pode ver o losango também na amplitude. Esse losango também era usado na amplitude, então o Dorival Júnior ele zera muito pelo associativo, pela aproximação. Aqui você vê novamente um losango de novo, mas na amplitude, não no lado central, não no centro de campo. Então no São Paulo você talvez veja bastante isso. Eu acho que no São Paulo ele vai usar bastante aproximação, como eu falei, que eu acho que o São Paulo necessita de mais aproximação. O São Paulo não tem jogadores de tanta velocidade assim. E aqui o pé de pressiona. O pé de pressiona eu acho muito interessante, porque esses jogadores retomavam a bola aqui, nesse setor, vocês viram marcado aqui esse quadrante aqui, e esses jogadores de trás já estavam preparados, como o João Gomes, o Maia, para retomar essa bola numa possível quebra da primeira linha. Então eu sempre chamo isso aqui de encurtamento de zona de pressão. É você diminuir a zona da pressão para que seus jogadores desgastem menos quando for pressionar o adversário. E tenha menos campo para percorrer, para poder roubar a bola do adversário. Então o encurtamento da zona de pressão ele é excelente, ele é necessário, e ele ajuda o desgaste a diminuir. E o Dorival Júnior faz bastante isso. Eu acho que isso vocês verão também bastante no São Paulo, dependendo do físico dos jogadores, como que vai estar, né? Um físico mais ou menos ali equilibrado, dá para ele encurtar a zona de pressão e você vê um São Paulo mais pressionante, mais compactado. O único que chama atenção aqui é isso aqui. O Dorival Júnior marcava no 4-3-3. O bloco do Dorival era no 4-3-3, defendendo. Então essa abertura na amplitude aqui, que vocês vêem dois jogadores abertos, do Tolima, isso trazia uma dificuldade para a equipe do Dorival Júnior. Tá? Muitos treinadores, até o Vitor Pereira citou isso, né, que o time do Dorival Júnior deixava espaço nas amplitudes, nos corredores, e poderia ser uma opção usar os corredores com o time do Dorival Júnior. Talvez o São Paulo ele marque no 4-4-2, mas eu estou dando aqui um caminho para vocês, São Paulinos, que isso pode vir a ocorrer também no São Paulo, tá bom? Creio que não. Creio que ele vai tentar